Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de flexão em vigas de vários materiais. Nesta aula vamos ver a parte de introdução, tá? Para que serve, quando é utilizado. Tá? Vamos ver o método da seção transformada, em que consiste. Tá? Em que consiste em forma macro, tá? Este método que vai servir para solucionar vigas de dois ou mais materiais. Tá? Depois vamos ver as premissas, tá? Que são bases para nossos cálculos. E, finalmente, veremos a equação que nos descreve a tensão que ocorre devido à flexão numa viga de dois ou mais materiais. Tá? Antes de começar, eu gostaria de mostrar para vocês a lista que passei, tá? De exercícios de centroides e de momentos de inércia. Tá? Deixei com vocês no mudo. Vejam que é um PDF obtido do livro Resistência dos Materiais de Nash, tá? John Nash, acho que é o nome. William Nash, perdão. Me confundo porque o John Nash é um matemático bem famoso, mas o autor deste livro, Resistência dos Materiais, é William Nash, tá? Da série de livros Coleção Chão. Tá? Essa coleção é muito boa. Eu deixo a dica com vocês em qualquer disciplina que vocês tiverem. Procurem essa coleção. Por exemplo, Química. Vai ter um livro da coleção Chão. Esses livros se caracterizam porque tem um breve resumo da matéria e daí começam com exercícios feitos passo a passo. Tá? Então, muito bom quando vocês já leram a matéria, estudar na matéria do livro mais completo. Depois podem sempre passar para um livro da série Chão que vai mostrar para vocês o resumo e muitos exercícios. Vejam, começa aqui é o capítulo 7 que mandei para vocês, né? Se chama baricentros, que é centroides, é um sinônimo de centroides, momentos de inércia, tá? E produtos de inércia. Produtos de inércia não vamos usar diretamente, tá? Mas é um conceito que serve para obter um momento de inércia. Tá? Vejam que esta é a parte, vocês já devem conhecer, né? Ter visto em Física 1, a parte matemática e definições, tá? De momentos, perdão, de centroides ou baricentros. Tá? Aqui, composição de superfícies, tá? Os momentos de inércia, tá? E já começa alguns problemas, viram? Tá? Problemas de centroides, né? Do eixo Y. Aqui temos superfícies na qual vamos ter que aplicar estritamente a definição matemática, tá? Com uma abordagem de cálculo diferencial e integral. E depois temos exercícios mais simples. Tá? Ali não precisamos aplicar as definições puramente matemáticas. Tá? Aqui aparece já um cálculo mais tangível. Né? Vemos uma superfície retangular e com duas superfícies negativas, né? Com duas superfícies basadas aqui. Então, ele mostra passo a passo como fazer. Tem vários exercícios, tá? Vários exercícios. Aqui, até esse que vocês podem lembrar que utilizei na definição em aulas. Tá? Depois ele passa a momentos de inércia. Tá? Momentos de inércia de superfícies mais complexas. Tá? Aqui temos uma viga I, outro tipo de vigas. Tá? Ele define o momento de inércia com a letra J. Tá? E também aplica o teorema aos eixos paralelos. Tá? Então, vejam, façam a maior quantidade de exercícios que vocês possam, tá? Para amadurecer bem estes conceitos, que vai ser importantíssimo na vida de vocês como engenheiros. Vocês não tem como fugir. Tá?
Aqui também ele deixa uma lista de exercícios propostos, tá? Mas eu vou frisar mais em que façam e entendam os exercícios resolvidos. Primeiro, se vocês não entenderam os exercícios resolvidos passo a passo, não se joguem a fazer os exercícios propostos, tá? Fiquem nos exercícios resolvidos, façam vocês mesmos, vejam se fizeram direitinho, tá? Isso é um método de estudo que eu utilizei e serve muito, tá? Até hoje eu me lembro. Também eu mandei o link deste documento que está online, né? Que é do engenheiro Steven Roger, tá? Ele fez a resolução do livro Hibbeler, da 7ª edição. Pelo que eu estou vendo, está bem, tá? Vou recomendar esta revisão, perdão, essa resolução, porque tem outras da 7ª edição que tem erros, tá? Então, os exercícios que eu vi estão ok, tá? Mas não deixem de fazer com muito cuidado, tá? Porque este não é um livro, digamos, clássico, tá? Ele foi feito por uma pessoa em particular, tá? E as pessoas erram. Então, não desconfiem nos conceitos que eu passei para vocês. Se às vezes, numericamente, vocês acham valores diferentes, não quer dizer que vocês estejam errados, tá? Revisem bem o processo que vocês fizeram e revisem também desta resolução, tá? Como eu digo, tá? Eu revisei, até agora não encontrei problemas, tá? Mas eu não revisei todos. Tá? Então, talvez possa ser que tenha algum errinho, tá? Então, vocês ficam de olho. Mas o importante é que vocês vejam qual a abordagem que ele faz para resolver os problemas. Pratiquem bastante para os capítulos de torção, flexão e também o capítulo que vamos ver hoje de flexão em vigas de 2 ou mais materiais. Tá? Que eu acho que está no capítulo 6, para baixo. Aqui está a flexão. Por aqui está o capítulo de flexão para os materiais, se não me engano. Um pouquinho mais para baixo. Pela página 350. Essa parte aqui não vamos abordar. Flexão axissimétrica não vamos ver, tá? Isso é visto em disciplinas de engenharia civil e engenharia mecânica muito mais avançadas. Nós não vamos precisar, tá? Então, flexão axissimétrica podem pular. Aqui estão os exercícios que vocês vão praticar depois de entender bem esta aula, tá? Mas eu vou reforçar. Entendam primeiro a matéria, os conceitos. Depois, vocês podem começar a fazer os exercícios. Porque se não entenderam bem a matéria, vocês não vão poder fazer bem o exercício. Ou vão decorar, tá? Vão decorar, mas aparecerá um exercício diferente e não vão saber solucionar, tá? Então, esse é o meu conselho. Entender primeiro bem a matéria, tá? Deixo o vídeo das aulas, vocês têm várias apostilas, né? Quando vocês entenderem bem os conceitos, vão aos exercícios resolvidos. Aí vocês refazem, comparam se fizeram direitinho, tá? Comparam aí com o gabarito. E aí vocês vão ter um feedback próprio, né? Onde ficaram seus erros. E depois vocês podem fazer exercícios propostos, tá? E assim como vocês têm que preparar para a prova. Bem, vamos começar então com nossa aula em si. A flexão em vigas compostas por 2 ou mais materiais é estudado porque na prática são implementados mais de um material em vigas, tá? Para fazer mais eficiente o suporte das cargas aplicadas. Por exemplo, temos nesta figura da esquerda, pelo laser aqui, temos uma viga cuja alma é de madeira e temos as
asas, tá? Ou as flanges de aço. Tá? Temos aqui este outro exemplo, uma viga de concreto, e que na parte inferior tem hastes de aço. Tá? Isso é comum em vigas, mas também em postes de luz. Não sei se vocês já viram algum dia de manhã, depois de algum acidente, né, quando batem nesses postes de luz, ven que como fica o poste de luz, né? Que fica aí com esses, digamos, esses nervos de aço ainda, tá? Visíveis. Tá? Então, isso tem um motivo, tá? Que melhora, otimiza a capacidade de resistência da viga. Ok. Nesse caso da viga, em particular, é colocado o aço na parte inferior, porque resulta que, vou fazer um desenho aqui melhor, caneta, quando essas vigas suportam, por exemplo, um peso vertical, então, vou colocar uma viga aqui, uma viga horizontal, e suporta aqui uma carga vertical, opa, suporta uma carga vertical. A viga vai ter a tendência de ter essa deflexão, né? Então vamos ver o que ocorre na estrutura dela. Pegar um pedaço dessa viga aqui, só. Na parte de cima dessa viga vai estar em compressão, porque as forças vão fazer com que as fibras diminuam de tamanho, né? Lembra da aula passada? Na parte superior as fibras se contraem, e na parte exterior as fibras vão se dilatar, tá? Então tem tensão de tração. Agora, é aqui onde é colocado essas almas de aço, os hastes de aço, porque o aço tem uma melhor resistência na tração perante o concreto. O concreto resiste melhor as cargas compressivas, mas as cargas de tração não resistem muito bem, porque existe o fenômeno de a multiplicação ou a propagação de falhas. Por exemplo, quando o concreto tem uma pequena grieta, vou colocar aqui um exemplo, tá? Concreto, vou colocar um quadradinho de concreto aqui. Concreto. Tá? Quando tem uma pequena grieta e esse concreto é submetido a tração, essa grieta tende a amplificar. Então, a ruptura é provocada pelo fenômeno de expansão dessa falha e não pelo material mesmo. Tá? Em cambio, quando isto está submetido a compressão, essa grieta se fecharia, em teoria, se fecha, e a resistência é dada principalmente pelas características físico-químicas do concreto. Tá? Bom, está explicado então por que o concreto resiste melhor a compressão que a tração. Bom, como a fórmula de flexão para vigas, que nós vimos na aula passada, é desenvolvida para materiais homogêneos, isotrópicos. Tá? Esta fórmula que temos aqui, sigma igual momento vezes distância T fibra de interesse dividido o momento de inércia. Tá? Essa fórmula não pode ser aplicada para determinar a tensão em uma viga composta, tá? Por mais materiais, porque já não seria homogêneo. Tá? Então, essa fórmula serve só para vigas de um material homogêneo, isotrópico, bonitinho, tudo perfeitinho. Tá? Mas quando colocamos mais materiais já não é homogêneo. Então, essa fórmula não pode ser aplicada diretamente para vigas de mais de um material. Tá? Para solucionar esse problema, existem duas soluções, duas abordagens. A primeira é chamada do método da seção transformada. O outro é chamado de método da rigidez equivalente. Ambos os métodos convergem a uma mesma solução. Tá? Então, nós vamos abordar unicamente o método da seção transformada. Mas se vocês querem ver o método de rigidez equivalente, eles estão presentes em todos os livros de
resistência de materiais e mecânica dos sólidos, vocês podem pesquisar. Tá? O método em si, em que consiste a grosso modo? Tá? Quando temos uma viga, como apresentada aqui na figura A, de dois materiais, tá? Temos aqui a parte superior composta por madeira e a parte inferior composta por uma placa de aço. Tá? Basta com transformar, como o nome diz, um dos dois materiais, tá? De maneira que a nossa viga fique, em teoria, formada por um único material. Neste caso, transformamos a madeira em aço. Tá? A parte inferior ficou como estava originalmente, mas a parte de madeira, que tinha uma dimensão original, ele mudou de dimensão. E isso é porque a madeira é um material menos rígido, tá? Tem um módulo de rigidez menor, portanto resiste menos. Tá? E imaginemos que a madeira é um material pouco resistente em relação ao aço. Então, nós comprimimos a madeira tanto, de maneira que fique tão rígido quanto o aço. Então, por isso ficou tão fininho. Tá? Vejam aqui, diminuiu de 150 milímetros de largura a 9 milímetros. Tá? De maneira que ficou comprimido e ficou, né, transformado, entre aspas, ou em termos de rigidez, a aço. Tá? É isso aí, é por isso que se chama método da seção transformada. Tá? Então, uma vez aplicada essa transformação, pode-se usar a fórmula de flexão para vigas de materiais homogêneos. Tá? É a formulação que vimos na aula passada. Tá? Material homogêneo, tá? Aplicamos tudo sobre a viga de um único material transformado. Podemos transformar também tudo para madeira, tá? Tudo bem. Aí a nossa transformação é uma decisão nossa, tá? Nós podemos transformar para um material ou para outro. Quais são as premissas que fundamentam nossa modelagem? Primeiro, vamos considerar uma viga composta só por dois materiais. Tá? Este método depois pode ser inferido para vigas de mais materiais, tá? Ou corpos de mais materiais. Só que para entender bem, vamos utilizar primeiro só para dois materiais. Tá? Consideremos, para nosso caso mais didático, uma viga composta por um material muito rígido. Podemos imaginar que é um aço, aqui na parte superior. E na parte inferior temos um material menos rígido. Eu gosto de dar exemplos bem exagerados para que fique fácil de imaginar. Imagina que esse material aqui até fica em cor preta. Né? Imagina que é um material super flexível, ou seja, com uma rigidez baixíssima. Imagina que seja uma borracha. Tá? Uma borracha, claro, que siga a lei de Hooke. Tá? Imagina que então essa parte preta, vou pegar um laser de novo. A parte preta é uma borracha, comportamento linear elástico. E a parte de cima, um aço super resistente, tá? Ou um titânio. Imagina um material super rígido, tá? E que foi colado com um material super flexível, tá? Ou de baixíssima rigidez. Tá? O que iria acontecer então? Um material mais rígido seria responsável por absorver maior quantidade de tensão, tá? E se deformaria pouco, tá? Perante uma mesma tensão aplicada a um material menos rígido. Tá? Imaginemos que aplicamos uma tensão para um aço, uma tensão, sei lá, de 1 kg/cm², e o aço não vai ter deformação aparente. Mas se aplicamos essa mesma tensão para uma borracha, ela vai ter uma deformação visível. Tá? Ela sim vai ter. Tá? Então, esse é o efeito. Lembrem, o material mais rígido vai absorver maior quantidade de tensão. O material menos rígido, ele vai ceder, ele vai se deformar, tá? E não vai ser capaz de absorver tanta
tensão. Lembre-se da curva tensão-deformação. Esse material menos rígido vai chegar à falha muito antes que um material mais resistente. Tá? Ou melhor dito, para que vocês imaginem bem, um material mais flexível ou menos rígido tem uma curva tensão-deformação muito mais horizontalizada. Ou seja, para uma mesma tensão, ele vai ter uma grande deformação. Um material mais rígido, ele vai ter uma curva tensão-deformação mais empinada, mais verticalizada. Portanto, para uma mesma tensão, vai ter uma pequena deformação. Tá? Ok. Consideremos outra premissa, que a área da seção transversal vai permanecer plana quando aplicado um momento flector. Tá? Então, nós permanecemos com essa hipótese das faces planas que utilizamos na aula passada. Tá? Então, quando aplicada a flexão, essas faces não se curvam, permanecem planas. Tá? Vejam isso aqui, essa figura aqui. Se aplicamos um momento, né, que tem essa direção positiva, tá? Numa viga que vem de lado, vejam que essa viga, essa viga vem de cá. Tá? É uma viga na vista lateral. Tá? Se fez um corte e quando aplicado este momento flector positivo, a deformação fica dessa maneira, fica uma linha reta, é uma deformação proporcional. E vejam que não importa que a viga seja composta por dois materiais. Tá? A deformação como um todo é plana na seção. Tá? Um caso que eu gosto de usar é aqueles limpa-parabrisas, ou limpa-vidros que usam nos carros. Tá? O limpa-parabrisa tem uma parte, é uma viga, basicamente, que tem um plástico bem duro, bem rígido, e está colado nele uma borrachinha, que é aquela que limpa o vidro. Se nós pegamos esse limpa-parabrisas e flexionamos ele, vejam que a deformação na seção seria a mesma. Tá? Se nós desenhamos uma linha, tá, com uma caneta ou uma linha com uma pintura branca e aplicamos uma flexão, um momento flector nesse limpa-parabrisas, a parte da borracha vai seguir a deformação da parte do plástico mais rígido também. Tá? Então, a deformação, por isso que se diz que tem uma distribuição linear. Tá? Quem comanda, na verdade, essa deformação é o material mais duro, mais rígido. Tá? No caso do limpa-parabrisas, quem vai comandar essa deformação, digamos, vai ser o plástico mais duro, mais rígido. Tá? O que se deforma, esse plástico mais rígido, vai ser acompanhado pela borrachinha. Tá? É porque o plástico mais rígido vai absorver mais tensão. E talvez quem for falhar primeiro seja esse plástico mais rígido, porque ele absorve mais tensão. Digamos, vai sofrer mais que aquela borrachinha. Claro, porque essa borracha não absorve tanta tensão, já que ela dissipa ela em uma maior deformação. Tá? Ok, vejamos aqui, desde o ponto de vista da lei de Hooke, o que acontece durante essa deformação? A lei de Hooke é sigma vezes módulo de elasticidade ou rigidez vezes deformação. E isso vai ter um diferente comportamento para o material 1 e para o material 2. Tá? Por quê? Porque o material 1 tem uma rigidez 1 diferente do material 2 com rigidez 2. Mas a deformação vai ser a mesma nos pontos, tá? Porque tem uma deformação linear. Tá? Linear. Por isso se diz que, ou se coloca aqui, deformação sem subíndice. Tá? Porque é independente do material. Ele sempre vai ser linear. Vejam outra coisa interessante. O eixo neutro, aqui está marcado como X, não coincide necessariamente
com a interface de mudança dos materiais. Tá? Vejam que aqui no desenho foi colocado em um certo ponto do material 1. Tá? Pode ser que por coincidência, pode ser que o eixo neutro possa coincidir com a interface entre os dois materiais, tá? Mas não é regra. Tá? Então, voltemos à nossa lei de Hooke. Sigma 1 quer dizer que tem uma distribuição específica de tensão para o material 1. Sigma 2, o mesmo para o material 2. Portanto, a distribuição sigma 1 e sigma 2 de tensões vão ser diferentes para cada material. Vejam aqui. Comparemos distribuição linear e contínua de formação para ambos os materiais, mas aqui temos distribuição de tensão para um material que vai ser linear no material 1 e aqui dá um salto na interface entre os materiais 1 e 2. Começa o material 2 e vai ter outra distribuição linear também, mas diferente a distribuição do material 1, com diferente inclinação também, e os máximos e mínimos vão ser diferentes. Vejam aqui, usando outra nomenclatura, tá? Aquela que faz com que as setinhas fiquem fora do material. É o mesmo, né? Só pegamos esse triangulinho e botamos para o lado da direita. Ficamos esse, né? Com essa notação de outro autor. Aqui fica mais claro, né, que temos na parte superior do material 1 uma compressão, chega a ser zero no eixo neutro, e depois começa a tração, tudo no mesmo material. Então, do eixo neutro para baixo, todo vai ser tração. Daqui para baixo, todo vai ser tração. Só que quando chega na interface dos materiais, ocorre o que chamamos um salto de tensões. Daqui, no mesmo ponto, vamos ter duas tensões. A tensão do material 1, que é maior, e a tensão do material 2, aqui, que é menor. O material 2, que é a borracha. E vejam que o máximo da tensão da borracha, que está aqui, não chega a ser tão grande quanto a máxima tensão do material mais rígido, nesse caso. Nem a máxima tensão do material de borracha chega a ser maior que a mínima tensão do material mais rígido, que está aqui. Tá? Esse é um exemplo que é para evidenciar que a inclinação ou a pendente da distribuição de tensão de um material vai ser totalmente diferente à distribuição ou a pendente da distribuição de tensões em outro material. Tá? A equação da tensão por flexão. Muito bem, já que conhecemos as premissas, qual é a ideia do método da seção transformada, vamos ver como nós encontramos a equação de tensão por flexão. Bom, consideremos então a nossa viga transformada, tá? Está aqui, viga transformada, e transformamos toda ela para um material menos rígido, para o material 2. Tá? Transformamos ela para a nossa borracha. Tá? Vamos imaginar, vou falar em concreto, borracha, para que fique fácil de nós imaginarmos. Veja que mudou a seção transversal, né? Antes era retangular, agora ficou um formato de T, né? A seção que era de aço ficou numa área maior, tá? E isso nós podemos imaginar por quê. Tá? Na figura, a altura H foi preservada, se mantém constante. Originalmente tínhamos uma altura H, e depois da transformação vamos manter essa altura H. Tá? A largura original B do material 2, que não foi transformado, também se mantém. Tá? Mas vejam que a largura do material transformado aqui, de aço para borracha, sim, foi mudado. Tá? E foi alargado. Por que alargado? Para suportar a carga equivalente que era resistida pelo material 1. Tá? Por exemplo, precisamos de menos material de aço para carregar uma mesma carga, tá? Suportar por
por uma borracha que precisaria mais material para suportar aquela carga, né? Vamos supor, aqui eu aguento 1 tonelada por metro, né? Colocando valores super altos, tá? No aço. Para poder aguentar esse mesmo esforço, precisamos de maior material de borracha, tá? Então, essa mudança de largura de B1 para B2, né? Vamos chamar que B1 corresponde à largura original do aço e B2 à nova largura, tá? Ela se modifica, tá? Se modifica um fator N, tá? B2 vai ser N vezes B. Vamos ver o que é esse fator, tá? Como obtemos esse fator de transformação N? Então, a largura necessária da transformação, vamos obter ela considerando que a força que atua antes e depois da transformação vai ser dF, tá? Um diferencial de força, tá? E esse diferencial de força vai actuar em um diferencial de área de Z de Y, tá? Vocês sabem que dF dividido por dA é tensão, tá? Então, vamos supor que a tensão que se provoca no diferencial de área original, aqui, um diferencial de área de Z de Y, tá? Vai ser o mesmo, tá? Do que sigma dA. Tá? dF, tensão vezes dA. Tá? Sendo que a tensão é descrita por a minha rigidez, ou módulo de elasticidade, vezes deformação. E o dA é meu dz de y, tá? Tudo aqui na minha viga original. Agora consideremos que a mesma força se aplica na viga transformada, o mesmo dz, tá? Só que nós mudamos a área. A área agora vai ser de y, a altura se mantém constante, da mesma forma que h, mas a largura se modifica. A largura agora não é dc, vai ser n vezes dz. N vezes dz. Tá? Portanto, nosso diferencial de área agora vai ser di vezes n dz. Só que como passa uma mesma força, vamos ter uma tensão diferente. Então, aqui, se a largura do elemento infinitesimal da viga transformada é n vezes dz, e a força que atua nesse elemento é de F', tá? Mas é a mesma força que atua nesse elemento, tá? Só que eu faço questão de mostrar que com essa linha está sendo aplicado na transformada, tá? Então, dF' vai ser sigma' vezes dA'. dA' vai ser diferente e sigma' também vai ser diferente do que a tensão e o diferencial de área original, tá? Sigma' vai ser o módulo de elasticidade do material 2 vezes a deformação e dA' vai ser n dz vezes dy, né? N dz, a largura, vezes dy, a altura. Tá? Então, igualando df aplicado na viga original com a força aplicada na viga transformada, df', tá? Nós podemos ver que dz de y vai embora, a deformação epsilon também, e nós vamos ficar com o fator de transformação e uma relação entre as rigidezes ou módulos de elasticidade dos corpos. Portanto, meu fator de transformação N corresponde ao quociente entre as rigidezes dos materiais. Tá? Isso é um conceito importantíssimo. Tá? N, que é chamado fator de transformação, corresponde a o quociente ou relação entre as rigidezes dos materiais. Tá? Então, na expressão N igual E1 dividido E2, tá? Aqui o N vai indicar que a largura original, tá? Deve ser aumentada para B2, que vai ser N vezes B aqui. B original, aqui está, B original, foi ampliada
ampliada para B2 igual N vezes B, porque ficou mais larga. Visualmente se vê que ficou mais larga. Tá? Se nós quisermos mudar todo para o material aço, tudo bem. Tá? Só que vamos ter que fazer como aquele primeiro exemplo da madeira. Se mudamos borracha para aço, a borracha vai ter que ser comprimida de maneira que consigamos obter uma rigidez equivalente à do aço. Portanto, esse B do material borracha original vai ser reduzido. Tá? Vamos ter aqui um B1, vai ser N' vezes B. Como é uma redução, nosso fator de redução N tem que ser menor do que 1. Tá? E obtemos ele, então, dividindo a menor rigidez com a maior rigidez, de modo que o quociente nos dê um número menor do que 1. Esse quociente vai ser o fator de, digamos, diminuição da largura. Tá? E aqui, assim, conseguimos um material feito totalmente de aço. Como nosso material é homogêneo, agora podemos aplicar a equação de tensão para materiais homogêneos. A equação de tensão devido à flexão. Bom, aqui temos a transformação completa para o material 2. Tá? E na direita temos a transformação completa para o material 1, que é o aço. Vemos que também foram desenhadas as distribuições de tensões, que seriam lineares. Tá? Como está tridimensional, não dá para enxergar muito bem. Eu vou abrir aqui o sketchbook para vocês entender como ficaria visto de lado, tá? E o que eu quero demonstrar é que quando passamos a um material só, a distribuição de tensões é linear, sem saltos, tá? Então, vou desenhar qualquer uma delas, por exemplo, essa de borracha. Temos a nossa viga de borracha aqui. Eu vou trocar aqui a cor preta. A viga de borracha. E a parte de cima está a nossa a geometria de cima, né, em forma de T. Seria visto de frente, ou da seção seria isso aqui, né? Visto de frente, agora visto de lado. E a distribuição de tensões seria linear. Nosso eixo neutro está por aqui. Todo linear. Sem saltos, porque é um material homogêneo. Tá? Linear. Linear. Aqui vem as setinhas de compressão, aqui vem as setinhas para fora de tração. Tá? Aqui é tração. Perdão, em cima é compressão, né? Compressão vem aqui, o momento entra por cima e sai por baixo. Então, compressão, aqui seria tração. Tá? Mas o importante é que vejam que é linear. E o mesmo ocorreria aqui com o material, a viga transformada para o material 1. Tá? Quero que vejam que isso aqui é linear. Tá? Quando é um material único, um único material compõe a viga, então temos uma distribuição de tensões linear, sem saltos. Tá? Isso colocado tridimensionalmente, tá? Ficaria assim, mas vejam que o contorno, em ambos os casos, é linear. Tá? Linear. Tá? Esse salto não é um salto devido a uma diferença entre tensões, isso corresponde a encurtamento da seção, mas essa linha vista de lado corresponde a uma única linha proporcional, tá? Muito bem. Prestemos bastante atenção neste slide, porque aparecem umas definições e uns procedimentos que devemos seguir com muita atenção.
quando já determinamos a transformação da viga para um único material, podemos determinar o eixo neutro. Tá? Não determinemos o eixo neutro antes disso. Então, depois de ter um material único da viga, determinamos a transformação, só daí vamos determinar o eixo neutro. Tá? Porque se tentamos determinar um eixo neutro de uma viga composta por vários materiais, seria complexo demais. Tá? Seria feito por um método de iteração até encontrar onde que as forças se fazem zero. Tá? Então, é muito mais fácil transformar todo o material para um único material e daí calcular o nosso eixo neutro. Tá? Calculamos o eixo neutro e depois podemos aplicar a fórmula de flexão para materiais homogêneos. Tá? Aqui é a nossa fórmula que nós conhecemos. Tensão vai ser igual a um momento vezes uma distância do eixo neutro a uma fibra de nosso interesse dividido pelo momento de inércia. Tá? Essa é a nossa equação da tensão por flexão para materiais homogêneos. Depois, consideremos que nós fizemos uma transformação. Nós temos que voltar para trás, tá? Para nossos materiais originais. Então, o que acontece com um material original, por exemplo, não transformado? Que antes e depois da transformação, esse material se manteve, ou seja, não foi transformado. Tá? Então, a tensão na viga transformada é equivalente, ou seria igual, à tensão da viga original, quando é medida no mesmo material da viga original. Ou seja, se passamos, vou colocar aqui, se passamos todo para uma transformação de aço, quem não teve mudança? O aço. Portanto, a tensão medida no material que não sofreu modificações se mantém. Ok? Isso que quer dizer esta observação aqui. Tá? Esta outra observação, que é a mais importante, diz: para o material transformado, a tensão tem de ser multiplicada pelo fator de transformação N, tá? Ou N', tá? Caso seja feita uma redução. Pois a área do material transformado era dA' igual N vezes dz dy. E é N vezes a área do material verdadeiro, que era dA igual dz dy. Tá? Então, quando temos material transformado, nesse caso, borracha, pois a borracha aqui transformamos para aço, e obtemos uma distribuição de tensões aqui. Essa distribuição de tensões tem que ser transformada. Como? Multiplicando pelo fator de redução ou de transformação N, ou N'. Por que se faz isso? Vejam que em ambos lados a força aplicada é o mesmo, tá? Tanto no material original quanto no material transformado. Tá? É o mesmo diferencial de força, que vai ser sigma dA, material original, sigma' dA' no material transformado. Agora dA' é N dz dy. Se nós cancelamos, se vamos dz dy, mas o que fica comigo é que a minha tensão original vai ser a minha tensão transformada vezes fator de transformação. Tá, gente? Então, nós temos que transformar de volta o material transformado para obter a tensão original dela. Tá? Digamos, essa distribuição de tensão aqui não é totalmente verdadeira, porque o material foi transformado. Ela é verdadeira só no material original. Né? Aqui, por exemplo, como que era tentar desenhar a distribuição de tensões? Essa distribuição de tensão no material 1, que se manteve, ok, essa distribuição é verdadeira, se mantém antes e depois da transformação, se mantém. Mas essa distribuição
feita no material transformado, nós temos que voltar para o material original. E como? Colocamos que o material original era a tensão essa transformada vezes o fator de transformação, tá? Que nesse caso era N'. Tudo bem? Ali vamos obter outra distribuição. Pode ser maior, pode ser menor. Tá? Depende do nosso fator de transformação N. Vamos ver um exemplo. Aí vai ficar bem claro todos os conceitos. Diz, uma viga é composta e feita de madeira e reforçada com uma tira de aço localizada em sua parte inferior. Aqui se vê a parte de madeira tem uma seção quadrada de 150 por 150. E a parte inferior temos uma tira de aço de uma espessura de 20 milímetros. Tá? Nela é aplicada um momento flexor. Tá? Entra na parte superior, sai da parte inferior, tá? E tem uma magnitude de 2 kN vezes metro. Tá? Então diz, determine a tensão normal nos pontos B e C. Aqui temos o ponto B e o ponto C. Tá? Ainda nos diz que consideremos o módulo de elasticidade do aço e da madeira. Vejam que o aço tem um módulo de elasticidade muito maior, 200 gigapascais. Tá? É mais de, digamos, ou quase 20 vezes maior do que a da madeira. Isso significa que no nosso diagrama de tensão de formação, tensão de formação, a inclinação da curva do aço vai ser bem mais empinado, tá? E a curva da madeira, tensão de formação, vai ser muito mais horizontalizado, tá? Esse seria o E do aço, e aqui teríamos o E da madeira, tá? Se lembram dessa matéria? Então, aqui temos uma aplicação. Até o limite elástico, tá? Ou proporcional. Daí, depois desse limite, já empieza uma parte não linear que nós não vamos abordar. Ok. Vamos ver, então, como abordamos as transformações em cada material. Tá? Nós vamos decidir arbitrariamente transformar uma seção em outra feita inteiramente de aço. Tá? Então, vamos deixar toda uma viga transformada para um aço, um único material aço. Tá? Então, consideremos que o módulo de elasticidade do aço é bem maior do que a madeira, falei que é quase 20 vezes. Tá? Portanto, a largura da madeira será reduzida, tá? A uma largura equivalente, tá? A um módulo de elasticidade similar ao do aço. Tá? Por consequência, como a seção da madeira será reduzida, nosso fator de transformação tem de ser menor do que 1. Para isso, colocamos no denominador um número maior, que é do aço. No numerador, um número menor. Aí nos dá um N menor do que 1. Tá? Então, nosso N vai ser 12 gigapascais dividido por 200. Tá? Módulo de elasticidade da madeira, 12 GB. Módulo de elasticidade do aço, bem maior, 200 GB. Tá? Esse é o nosso N. Tá? Então, a largura transformada B' vai ser N vezes a largura original, que era 150. Tá? Veja que de 150 nós reduzimos para 9 milímetros. 9 milímetros, toda essa redução. Tá? A seção transformada, então, está apresentada na figura. Veja que antes a parte superior era madeira, com 150 milímetros de largura, agora se transformou para 9. Assim, eu digo que comprimimos a madeira para ter um módulo de elasticidade semelhante ao do aço. Tá? Mas
podemos considerar, né, pela nossa teoria ou nosso método da seção transformada, que todo é transformado para aço. Daí vai aparecer um centroide, tá? Teríamos um centroide que podemos calcular, tá? Foi aproximadamente assim, um pouquinho mais debaixo da metade, tá? E agora podemos fazer o cálculo, né, do centroide e depois do momento de inércia, tá? Para depois fazer o cálculo da distribuição de tensões, obter a tensão no ponto B, no ponto C. Bom, então, agora vamos calcular a distância do eixo neutro. Vejam que foi decidido calcular nossa referência como a base, tá? Utilizamos nosso zero de referência como a base, tá? O P da nossa viga aqui. Então, a distância onde se encontra o eixo neutro vai ser calculada desde a base, tá? Eu reforço que foi feita essa consideração porque vocês também podem fazer isso, o cálculo da posição do eixo neutro feito aqui em cima. Vocês vão obter a mesma posição do eixo neutro, só que daria numericamente diferente. Tá? Eu vou até fazer, ficaria, se calculado aqui, dessa referência aqui, nós teríamos, utilizando a mesma formulação, teríamos uma distância y' linha, tá? Diferente numericamente, mas aponta para o mesmo eixo neutro n, tá? Só que seria calculado de uma referência diferente, tá? Então, muito cuidado nos exercícios feitos que vocês realizam. Não vai ser que apareça um número de posição de eixo neutro diferente daqueles que vocês calcularam e vocês acham que erraram. Vocês não estariam errados, tá? Talvez vocês escolheram uma referência diferente que a do autor do livro, tá? Mas então, para entender este exercício, vamos utilizar a mesma referência que ele usou, tá? Que é a nossa base, a base, tá? Então, tendo essa referência, utilizamos a nossa equação para obter a distância do eixo neutro desde a base, tá? Que nos diz que a distância do eixo neutro, então da base referência nossa, vai ser somatória de cada um dos centroides vezes cada uma das áreas específicas, dividido pela somatória de cada uma das áreas envolvidas. Tá? Então, teríamos primeiro aqui, isto seria a área, isto seria o centroide da minha área, vou colocar aqui primeiro, tá? Isto seria o centroide em relação à base de nossa área retangular, do nosso retângulo horizontal, vezes a área do nosso retângulo horizontal. Aí estaria, né? Centroide da área do retângulo horizontal está aqui, no meio. Em relação à minha base, porque estamos calculando tudo desde a base, isso seria a metade de 20, porque 20 é a altura do retângulo. Tá? O centroide do retângulo, então, vai ser 10 milímetros aqui. 10 milímetros em metros. Tá? Vezes a área. A área é 20 vezes 150 do retângulo. Aqui está 20 vezes 150 em metros, claro. Como é somatório, então agora colocamos mais, que seria o centroide em relação à nossa base do retângulo vertical, né? Assim já compomos toda a nossa geometria, vezes a área do nosso retângulo vertical. Tá? Centroide da área vertical vai estar sempre referencial à nossa base. Tá? Então, vemos que o centroide só do retângulo, só do meu retângulo aqui, daqui até aqui, esse é meu retângulo, né? Ele tem uma altura de 150.
Portanto, o centroide dele em relação a ele mesmo é 75 milímetros. Mas, como estamos referenciando na base, temos que sumar 20. Então seriam 75 mais 20, 95. Tá? Aqui está. Tá? 75 mais 20, tá? Daria 95 em metros. Tá? Temos o centroide, então, da área do retângulo vertical vezes a área, que é 150, a altura total desse retângulo, 150, vezes 9 milímetros. Tá? A área. E todo isso dividido pela área, pela somatória das áreas, né? Temos a área do retângulo horizontal mais a área do retângulo vertical. Tá? E pronto, isso nos dá a posição do centroide medido desde a base, né? O y' total, tá? Que é 0,03638 metros. Esse aqui. 0,03638 metros, tá? Medido desde a base. Se nós tivéssemos calculado desde aqui, desde o teto, essa parte superior, teria dado 170 menos 36,38. Tá? Mas medido desde cima, teria dado isso, né? Vocês podem fazer se quiser. Tá? Eu vou colocar aqui só para reforçar. Tá? Isso seria a altura do retângulo, 150 milímetros, mais 20 milímetros, menos 36,38 milímetros. Tá? Esse seria o centroide se nós calculássemos como referência essa parte superior. Tá? Mas vejam que numericamente vai dar diferente, só que aponta para o mesmo centroide. Tá? Então, tendo nosso centroide definido, agora vamos calcular nosso momento de inércia. Nosso momento de inércia vai ter que ser obtido pelos teorema dos eixos paralelos. Por quê? Porque se este é o centroide do conjunto em total, tá? Esse centroide, ele não vai coincidir com o centroide da minha da área vertical, nem com o centroide da área do retângulo horizontal. Tá? São três pontos diferentes. Tá? Vamos lá. Então, este é o centroide do retângulo vertical. Este aqui é o centroide da área composta como um todo. Aqui temos o centroide da área horizontal. Então, o que nos diz nosso teorema dos eixos paralelos? Primeiro, temos que calcular o centroide da área de uma das áreas, que pode ser a horizontal, e depois da área vertical. Nossa área horizontal é um retângulo, portanto, a primeira parte do teorema dos eixos paralelos nos diz momento de inércia da geometria em relação a ele mesmo. Então, por tabela, momento de inércia em relação a um retângulo em relação a ele mesmo é 1/12 base altura cubo. Tá? O que mais nos diz o teorema de eixos paralelos? Temos que sumar a distância entre os centroides ao quadrado. Então, entre o retângulo horizontal e o centroide total, teríamos essa distância. Né? Vou tentar desenhar aqui reto. Aqui, opa. Isso aqui e isso aqui, tá? Me passei um pouquinho ali na...
aqui vou fazer de novo, esse centroide entre a área horizontal e o centroide do conjunto, essa vai ser a minha distância, tá? Vou chamar aqui D1. Tá? E vezes a área do retângulo horizontal, que seria 150 vezes 20 milímetros ao quadrado. Tá? E aqui está, né? A primeira parte, 1/12 base altura cubo da área horizontal, 1/12 da base, 150 milímetros, só que em metros. Altura cubo, altura 20 milímetros a metros ao cubo. Tá? Mais distância ao quadrado, isso daqui é D1, seria D1 ao quadrado, tá? Vezes a área do meu retângulo. Tá? Esse D1 ao quadrado nada mais é que o meu centroide, tá? Que era 0,3638, 0,3638 metros, menos essa distância pequena aqui. Se isso mede 20 milímetros, então desse centroide até a base vai medir 10 milímetros. A metros, 0,01 metros. Tá? E essa distância deu ao quadrado. O mesmo fazemos com o momento de inércia da área vertical, tá? Que está descrito aqui. Que nos diz o teorema dos eixos paralelos. Primeiro vai ser calculado o momento de inércia da área vertical em relação a ela mesma, mais a distância entre o centroide do retângulo vertical e o retângulo do conjunto ao quadrado, vezes a área do retângulo vertical. Então, a primeira parte, 1/12 da base do retângulo vertical, vezes a altura ao cubo do retângulo vertical, aqui, 1/12 da base, né, 9 milímetros, altura, 150 milímetros ao cubo, tá? Isso tudo em metros. Vocês podem fazer em milímetros, tá? Só que no final, cuidado com as transformações de unidades. Aqui, vezes a área da minha geometria é meu retângulo vertical, tá? Seria esses 9 milímetros a largura vezes 150, tudo bem? Vezes a distância, vamos colocar aqui, chamada de D2 ao quadrado. Tá? D2 quer dizer a distância entre o centroide do retângulo e a distância entre o centroide do conjunto. Tá? Vou chamar isso aqui. Opa! Isso vai ser D2. Tá? Essa distância D2 se obtém geometricamente. Tá? Aqui se calculou essa altura, se calculou a metade de 150, que é 75, mais 20, ou seja, calculamos essa distância desde a base. Então vai ser 75 mais 20, 95 milímetros, menos o centroide. Tá? Eu vou desenhar aqui para que vocês vejam mais claramente. Isso aqui é 75 mais 20, tá? 92 milímetros. Então, 92 menos 36,38 milímetros, tá? Me vai dar a distância de 2. Tá? Aqui. E essa distância é ao quadrado. Tá? Momento de inércia, então, me dá este valor aqui, 9,358 por 10 a menos 6 metros elevado a 4. Tá? Se vocês quiserem, tá? Depende de como fazem a abordagem do exercício, vocês podem transformar para milímetros, tá? Ou vice-versa. Eu faço assim bem fácil, tá? Eu coloco quanto que é 1 metro. Coloco aqui 1 metro. Corresponde a 1000 milímetros. Então, se eu elevo a 4, vou colocar elevado a 4 aqui, milímetros a quarto, milímetros a quarto. Opa, isso é um quarto. Tá? Então, eu tenho que multiplicar por 1000 elevado a 4 esse número para obter milímetros
elevado a 4, tá? Por quê? Porque os metros a quarta aqui se me vão e ficaria só milímetros elevado a 4, tá? Que mais? Já que temos o momento inércia, tá? Já que temos as distâncias desde o eixo neutro, reconhecemos o eixo neutro. Tá? Lembrando que nos perguntavam calcular a tensão no ponto B e no ponto C. Então, a tensão vai ser calculada desde o eixo neutro aqui, eixo neutro, até a fibra de interesse, que é o ponto B e o ponto C. Tá? Então, essa distância até o ponto B', tá? Se vai chamar y sub B, bom, B'. Tá? E até o y sub C, esse daqui. Esse é meu y sub C. Tá? Vejam que y sub C coincide com minha distância y'. Tá? Y sub B', vai ter que ser calculado, mas é bem simples. Vejam que é ainda colocado B', tá? Lembrando que a parte de cima é um aço transformado a partir de uma madeira, por isso linha. Tá? Então, vamos calcular a tensão sigma B'. Tá? Temos um momento que é 2 kN, está aqui. Temos a distância y sub B, que seria, como foi calculado aqui, essa altura toda, 170, ou seja, 150 mais 20, 170, menos o centroide, aqui, 0, isso aqui seria 0,03638, tá? Nos dá essa distância y sub B, tá? Dividido pelo momento de inércia. Tá? Então, nos dá um valor de 28,6 megapascais. Agora, esse é um sigma B', porque é um material transformado. Tá? Esse valor daqui vai ter que ser também transformado de volta para o material original. Tá? Agora, sigma C não leva linha porque o ponto C está no aço. Originalmente era aço e depois da transformação ficou como aço. Então, não vai precisar uma transformação. Tá? Então, vai ser um momento externo que é o mesmo, 2 kN, tá? Vezes y sub C, que está aqui, tá? Medido desde o eixo neutro até o ponto C, vai ser coincidente com o meu y', que é 0,03638, está aqui, dividido pelo momento de inércia que calculamos. Tá? Então, nos dá um valor sigma C igual a 7,78 megapascais. Tá? E esse vai ser o valor final da tensão no ponto C. Vejam que se eu desenho a distribuição de tensões sobre um material homogêneo, que é o aço, é todo linear, todo bonitinho. Tá? Ainda fiz questão de calcular o valor da tensão no aço nesse ponto, no P. Porque nesse pontinho aqui, tá? Vamos ter uma mudança de material. Tá? Então, ali vai ocorrer o salto de tensões quando eu volte no meu material madeira. Tá? Então, a tensão normal na madeira, que estava localizada aqui em B, é determinada pela equação, né? Sigma B da madeira original vai ser N vezes a tensão transformada em B. Essa daqui, 28,26 que obtivemos. N era 12 dividido por 200, né? O quociente entre os módulos de elasticidade ou rigidezes. Tá? E esse aqui é meu sigma B'. Tá? Então me dá 1,71 megapascais, bem menor que o valor de 28 aqui. Tá? Vejam como fica a nossa figura. Esse sim seria o valor real, né? 1,71 megapascais, porque está distribuído em numa área maior que é da madeira. Portanto, o valor da tensão se dissipa ao longo da madeira, ela fica menor.
ela fica menor na altura de B. Tá? Vejam, numa área menor, que era belinha, de aço, né? Era 28,6 MeV. Quando passamos para a madeira, a tensão se dissipa em 1,71. Tá? Diminuiu muito. Aqui, nesse ponto de interface dos materiais, tá? Vejam, nesse mesmo ponto ocorre um salto. Tá? No ponto que corresponde ao aço, é 3,5 megapascais. Tá? Aqui está calculado o mesmo momento de inércia, e a distância desde o eixo neutro até aqui, né? É o 0,036 menos esses 20 milímetros. Tá? E daqui até aqui. Daqui até aqui. Tá? Dá 3,5 megapascais. Só que nesse mesmo ponto coexiste a madeira e o aço. Portanto, esse valor também vamos ter que transformar para a madeira. Então, 3,5 vezes N fica 0,210 MeV. Tá? Então, isso ficaria mais ou menos assim. Vamos lá no sketchbook. Vou mostrar para vocês como ficaria, porque está aqui é vista tridimensional, né? Vou facilitar a vida para vocês, colocando-se uma vista lateral. Vou colocar com outra cor. Vou colocar que aqui está o aço. E a madeira, vou colocar em cor marrom. Bom, vou colocar a madeira em verde, tá? Só para fazer a diferenciação. Isso. Vou colocar ainda que você visualize o aço. Aqui. Então a minha distribuição de tensões vai ser esta aqui. Na madeira, 7,71. Para dentro, né? Ela chega a ser 0 no meu eixo neutro. Meu eixo neutro está aqui. Tá? Fica meio torto, mas é um eixo reto, tá? Ainda na madeira, então, coloco aqui. Tá? Aqui toda a compressão. Aqui vou colocar meu eixo neutro. Debaixo do eixo neutro todo vai ser tração, então. Tração. Aqui o meu valor de tração é de 1,71. Aqui justamente na borda 1,71. 71 megapascais. Ah, perdão. 1,71 aqui em cima. Aqui a tensão máxima 1,71 mega, tá? Aqui é 0,210 megapascais. E aqui ocorre o salto, que não se vê tão bem aqui porque está em tridimensional. Aqui o salto, que está no mesmo ponto, só que no aço, ele chega a ser 3,5 mega. Tá? Vem aqui, colocar o salto aqui mesmo. É maior ainda que 7, perdão, que 1,7. Tá? Ele chega aqui a ser 3,5. Tá? E aí ele segue a tração. Tá? Ele segue aqui. Vou pegar aqui uma. Para fazer a linha bem reta. Aqui também tração. Toda essa tração. Então, do eixo neutro para cima, compressão. Do eixo neutro para baixo, compressão. Vou colocar eixo neutro. Tá? E vejam que aqui ocorre um salto. Então, no mesmo ponto onde convive a madeira com o aço, a madeira vai ter 0,210
21 megapascais de tensão. E o aço vai ser 3,5 megapascais. Tá? E aqui, essa tensão máxima no ponto B vai ser 7,78 megapascais, tá? Em tração. Tá? Então, aqui é a mesma vista, só que do ponto de vista lateral, tá? Aqui tridimensional, não se percebe muito bem esse salto aqui, tá? Mas esse salto ocorre na interface dos materiais. Lembrando, reforçando que na deformação não existe salto. O salto só existe nas tensões. Né? Muito bem. Vamos ver então um outro problema. Aqui temos um outro exemplo de uma viga reforçada com uma madeira, tá? Uma viga metálica reforçada com uma tábua de carvalho. Tá? Então essa tábua foi colocada entre suas flanges, tá? Entre as asas aqui. Aqui vemos que é uma viga H, né? Pela forma que ela tem, da letra H. E aqui é colocar uma tábua de carvalho, tá? Uma madeira bem resistente. Tá? Se a tensão normal admissível para o aço for 168 megapascais e para a madeira for de 21 megapascais, determine o momento flexor máximo que a viga pode suportar com e sem um reforço de madeira. Tá? Consideremos os módulos de elasticidade do aço e da madeira. Vejam que a madeira é quase 10 vezes menor que do aço. Né? E ainda dizem que o momento de inércia da viga de aço, ou seja, só do aço, é 7,93 por 10 elevado a 6 milímetros a quarta. Tá? Esse momento de inércia tem um índice sub Z. Vejam que esse vai ser o eixo Z. Então, esse momento de inércia impede o giro das faces planas em torno desse eixo. Tá? Também nos passam a área transversal da viga H, né, que é 5.493,75 milímetros quadrados. Distância interna entre as asas ou entre os flanges de 30 milímetros. A altura desde o eixo neutro, Z, até a fibra mais externa da asa é 105 milímetros. Tá? E a altura da asa mesmo é de 100 milímetros. Tá? Só que vejam que a espessura da alma da viga é de 10 milímetros. Tá? Porque desse eixo neutro Z até a asa temos 5 milímetros. Aqui está indicado 5 milímetros. Tá? Portanto, para baixo temos mais 5. A espessura da alma seriam 10. Tá? Como é uma viga simétrica em torno do eixo Z, é que podemos dizer que esse eixo Z é o mesmo eixo neutro. Tá? Então, calculamos primeiro o caso mais simples. Tá? O caso de cálculo do momento flexor para a viga sem reforço. Tá? É um cálculo direto, não tem problemas. Tá? Temos que colocar a tensão admissível do aço, porque a viga H é de aço. Colocamos a distância desde o eixo neutro até a fibra mais distante, que vai ser 105, tá? Considerando a espessura da alma, tá? E o comprimento da asa ou do flange, 105 milímetros. Tá? E o momento de inércia que já foi dado. Tá? Então deixamos em evidência o momento flexor, e seria esse o máximo momento flexor que pode ser aplicado para esta viga. Vejam que se aplicamos um momento flexor maior do que esse, a nossa tensão admissível vai ser ultrapassada. Tá? Então nossa viga vai falhar. Tá? Agora, calculemos nosso sistema com a tábua de carvalho. Tá? Como agora temos uma viga composta,
temos que transformar o material carvalho para o aço. Tá? Assim fica uma geometria mais fácil de calcular. Então, ficaria uma geometria aqui, como mostra a figura B. O carvalho fica com uma largura menor. Tá? E a largura modificada vai ser a largura da madeira multiplicada pelo fator de redução ou de transformação N. Como nós sabemos que para transformar madeira para aço temos que reduzir, então o N vai levar sempre o módulo de elasticidade no denominador, ou seja, um número maior no denominador. Tá? O maior módulo de elasticidade no denominador. Tá? Então fica um número menor do que 1 e a largura de 300 fica reduzida para 18 milímetros. Tá? Aqui fica, né, o desenho com a redução da madeira que ficou transformada agora para aço. Tá? Já que temos um material, ou melhor dito, uma viga de um único material, podemos calcular o eixo neutro da nova geometria. Tá? A parte de cima, vou pegar a caneta aqui. Caneta. Corresponde, essa primeira parte vai corresponder à minha viga H. Tá? A viga H tem centroide 0 em relação ao eixo neutro. Por que ele coincide? Porque é simétrica. Tá? É uma viga simétrica e estamos calculando o centroide dessa viga com referência no eixo Z. Mas o eixo Z de referência justamente coincide com o centroide da geometria H. Está aqui. Portanto, a distância entre a minha referência Z e o eixo neutro é 0. Tá? A área da viga H foi dada, mas tudo isso vai para 0, tanto faz. Mais a distância do centroide do meu pedacinho de viga vertical em relação à minha referência ou ao meu eixo neutro, que é esse daqui. Tá? Essa é essa distância que eu vou desenhar. Não, vou desenhar aqui a parte. Tá? Vou supor que está aqui. Esse é o centroide da geometria vertical, aqui. E o centroide, e a base de cálculo é essa daqui. Essa é a minha referência. Então, esta distância vai ser a metade do retângulo mais os 5 milímetros, né? A metade do retângulo, vou colocar aqui, temos o retângulo, o centroide dele está aqui, tá? Em 50, isso vale 50 milímetros, porque a altura total vale 100. E mais esse pedacinho até o eixo Z, que vale 5. Então temos 50 mais 5, 55. Tá? Isso aqui vai ser meu centroide do meu retângulo aqui vertical. Tá? E a área dele vai ser 100 vezes 18. Tá? Essa é a área do retângulo vertical. E dividindo as áreas, é a área da minha viga H. E essa vai ser a área da minha viga vertical. Tá? Isso nos dá que o centroide do conjunto é 13,57 milímetros, calculado da minha base Z. Então, esse é meu centroide, tá? Aqui 13,57 milímetros, tá? Está mais ou menos aqui. Por aqui, tá? Muito bem. Uma vez tendo o centroide identificado, vamos fazer o cálculo do momento de inércia, tá? Do conjunto como um todo. Este cálculo não vai ser tão complexo assim. Vejam que temos já o centroide
do conjunto que está aqui. Tá? Opa. E temos o centroide da geometria vertical e o centroide da nossa viga H. Tá? Então essas seriam as distâncias que nós temos que considerar como distância 1 e distância 2 que utilizamos ao quadrado. Tá? Então o que nos diz nosso teorema dos eixos paralelos? Tá? Nos diz que temos que calcular bom, primeiro, o momento de inércia da nossa viga H em relação à nossa referência, vou colocar aqui 0, e o momento de inércia da nossa viga pedacinho vertical em relação à nossa referência. Tá? Então, esse momento de inércia da viga H em relação à referência é esta daqui. O que nos diz? Que vai ser o momento de inércia da nossa viga H em relação a ela mesma, mais a distância, vamos colocar, do centroide da viga H e o centroide total ao quadrado vezes a área da minha viga H. Tá? Essa é só a parte do momento de inércia da viga H. Mais que isso daqui. O momento de inércia da minha viga vertical em relação a ela mesma, mais a distância, vou colocar de 2 ao quadrado, do centroide da viga vertical em relação ao centroide do conjunto vezes a área da minha viga vertical. Tá? Isso que temos aqui, né? Momento de inércia, vamos calcular aqui. Momento de inércia da viga H em relação a ela mesma é dado. Tá? Isso aqui é isso aqui. Isto é a área, que também foi dada. E aqui temos a distância entre os centroides. Tá? Justamente é meu y. Depois, para a viga vertical, pedacinho retangular vertical, vamos ter o momento de inércia do retângulo vertical em relação a ele mesmo, que é todo isso daqui, mais a área, vezes distância ao quadrado entre o centroide do retângulo e o centroide total, tá? Que estaria aqui. É isso ali. Isso nos dá um momento de inércia de um valor de 13,53 por 10 elevado a 6 milímetros a quarta. Então, a tensão normal no aço, só um segundinho. Okay. A tensão normal no aço ocorrerá na parte inferior da viga. Tá? Aqui, em C. Nessa distância eu coloquei aqui em C. Desde o eixo neutro, né, se calcula a fibra mais distante no aço. Essa distância C. Tá? Essa distância C está aqui, né? 105 milímetros, ou seja, isso daqui, 105 milímetros mais o centroide. Essa é a distância do eixo neutro que é a fibra mais distante no aço. Tá? Nos dá 118,57 milímetros. Então, substituímos esse valor em C. Tá? Substituímos a tensão admissível do aço, que é dado, e o momento de inércia, aqui, que nós calculamos. E deixamos em evidência o momento. Assim, obtemos um momento máximo que pode ser aplicado no conjunto conjunto transformado, no lado que tem só aço. Tá? Nos dá 19,17 kN. Agora, vamos calcular a tensão normal máxima
aqui na fibra, medida desde o eixo neutro, tá? Que nos dá até a madeira, tá? A fibra da madeira mais distante desde o eixo neutro. Isso aí. Então, essa distância desde o eixo neutro total vai ser C'. Tá? C' vai ser 105, ou seja, daqui até aqui. Ficou meio torto. Daqui até aqui, isso é 105. Menos 13,57, que é minha distância do eixo Z até o eixo neutro. Isso aqui é 13,57. Tá? Então, ali eu tenho meu C'. Tá? C' dá 91,43 milímetros. Tá? Como a madeira foi transformada para uma seção equivalente ao aço, nós temos que trazer de volta. Então, a tensão original é fator de transformação N vezes tensão transformada. Tá? Então, o momento máximo, vamos ter que calcular aqui. Tá? Todo isso é a minha tensão do aço transformado. Tá? Ou tensão transformada vezes N. Isso vai ser a minha tensão admissível da madeira original. E aqui substituímos o valor admissível para a tensão da madeira. Tá? Substituímos o N, tá? Que era o E da madeira dividido E do aço. E a distância C', obtivemos agora. Substituímos um módulo, momento de inércia. E deixamos o momento como incógnita, tá? Deixamos ele em evidência aqui. Tá? Isso nos dá 51,79 kN. Tá? Vejam que é bem maior que o momento admissível obtido para o aço. Portanto, quem limita? Um momento menor. Tá? Porque se já para o aço falha esse momento de 19,17, se colocamos 1 Newton a mais, já falha. Tá? E vejam que esse momento máximo da madeira é bem maior que esse que ocorre no aço. Que curioso, né? Vou deixar tarefa, tá? E recomendação de estudo. Primeiro, que entendam bem esta aula. Vocês podem ir nas apostilas. Tá? E depois, vou repassar a mesma matéria deste vídeo, né? Eu vou deixar os slides com vocês. Então vejam com calma. Tá? Até entender bem esses dois exemplos que passei, refaçam de novo. Tá? Vocês mesmos têm que fazer sem ajuda. Se conseguem fazer, ótimo. Ali eu vou passar, tá? Que façam exercícios do capítulo 6.4 da resolução. Tá? Resolução do livro Hibbeler, 7ª edição. Aquela que eu mostrei para vocês no comecinho da aula. Essa aqui. Tá? Aqui temos o capítulo 6.4, tá? Ligas compostas por mais de um material. Tá? Aqui tem vários exemplos. Vejam que aqui tem dois materiais e acho que essa tem uma haste de aço ali no meio, bem interessante, né? Até poderia ser uma viga de outro material. Tem um problema similar ao que vimos agora. Tá? Acho que esse é o mesmo que resolvemos no comecinho, mas tem vários outros exemplos, né? Não precisam fazer os de concreto que tem hastes, tá? Os que têm hastes, eu não passei essa matéria, porque a haste tem que fazer outra transformação diferente que não passei. Então, não façam os de haste dentro de cimento, tá? Mas esse podem fazer, tá? Todos os demais vocês podem fazer, tá? Isso, né? Acho que não tem vigas axissimétricas aqui, tá? Mas se encontram vigas axissimétricas também não fazem, tá? Beleza, pessoal? Então, deixamos a aula até aqui, tá? Espero que tenham entendido bem a matéria. Repassem a aula anterior, tá? Porque eu percebi que
estão absorvendo bem os conceitos do momento de inércia, então também façam, repassem a matéria anterior, façam os exercícios de centroide e momento de inércia, tá? Que passei nesse capítulo PDF do livro de resistência a materiais da série Chão, tá? Aquele capítulo que mandei pelo Moodle, tá? E isso, tá? Na aula de segunda, desta segunda eu vou ter médico nesse horário, tá? Então, não vamos ter aula síncrona, tá? Eu vou avisar isso também pelo Moodle. Tudo bem, pessoal? Então, bons estudos e nos vemos na aula que vem. Um abraço.